Bom, então hoje vou falar sobre arte e arquitetura no Brasil modernista, relações e diálogos. Qual é o objetivo dessa aula? Mostrar aqui na arquitetura modernista, especialmente falando de Brasília, mas traçando alguns paralelos, nós vamos entender a peculiaridade que nós temos em uma cidade planejada nos moldes modernistas, especialmente naqueles vislumbrados por Le Corbusier, né, que vai passar por Lúcio Costa, entre outros, Cian, né, também, os congressos internacionais de arquitetura moderna, que durante a primeira metade do século XX foi de extrema importância para o pensamento da cidade contemporânea, da cidade moderna, da cidade do futuro. Esse pensamento da cidade do futuro ele vai entrar em declínio, né, do Cian, dessa cidade modernista, corbusiana, para dar espaço ao novo urbanismo. Então, o novo urbanismo ele vai ser contra várias dessas propostas que nós veremos aqui em Brasília, que foram aplicadas em Brasília, como, por exemplo, uma cidade setorizada, uma cidade para automóveis, muitas pistas para veículos, tudo, né, conforme disse, setorizado, planejado, evitando então fachadas ativas, entre outros pontos que remetem a uma cidade tradicional, a elementos que nós estamos mais familiarizados, até mesmo o conceito de lote, de propriedade privada. Em Brasília nós temos algumas diferenças que são então trazidas por essa forma de distribuição do espaço, né, entre outros pontos. Um ponto que é importantíssimo salientar é essa integração entre arte e arquitetura, que também vai ser um ponto forte aqui da nossa aula. Sempre nós vamos ter essa associação entre a arte e a arquitetura. Os artistas e os arquitetos, historicamente, sempre tiveram formações muito próximas, muito parecidas. Se nós formos na Roma Antiga, na Grécia, vamos ver os ateliês dos escultores trabalhando com os arquitetos. Isso passa para a Idade Média. Chega no Renascimento, os artistas no Renascimento, como Leonardo, Michelangelo, eles tinham formações de ofícios, de ateliê, de construção. Tá? Claro que esses artistas também podem, em maior ou menor grau, se especializarem, mas é comum vermos que artistas como Michelangelo, como Bernini no Barroco, até mesmo Leonardo, vão ter incursões em maior ou menor grau na arquitetura. Então, alguns artistas serão mais escultores, mais pintores, enquanto outros são mais polivalentes, eles têm incursões impressionantes, né? São gênios, como Michelangelo, na arquitetura, na pintura e na escultura. O Art Nouveau, aqui nesse ponto, o que nós vemos? É um movimento lá do final do século XIX, início do século XX, que tem como uma das suas principais características essa integração entre a arte e a arquitetura, que após aí, o período industrial será também designado pelo termo industrial design, ou seja, o desenho industrial. Então o artista agora ele também trabalha ao lado ou tem formação parecida com aquilo que nós hoje chamamos de design. Né? Eu já comentei isso em outros momentos, em outras aulas. E o Art Nouveau tem também características que depois serão combatidas pelo modernismo, pelo funcionalismo, que seria, além de uma ornamentação excessiva, um alto custo de produção. Imagina a quantidade de profissionais necessários com talento, com ateliê, com formação para desenvolver essas obras de arte agregadas ao edifício, seja na pedra, seja na cantaria, na marcenaria, na carpintaria, na serralheria, com seus diversos materiais para produzir essas grandes peças que vão configurar uma obra de arte total. Então o Art Nouveau, assim posteriormente o Art Deco, também são movimentos que vão agregar
muito bem essa ideia de arte e arquitetura associada ao design. E quando chegamos no funcionalismo, essa ideia da arte, da arquitetura e o design, elas sempre caminham juntas. Nós vemos que até mesmo nos neoplasticistas, como Mondrian, Gerrit Rietveld, entre outros, mesmo que eles já coloquem, postulem essa ideia do minimalismo, né, é um termo anacrônico aqui para o período, porque o termo minimalismo ele ainda não pertence a essa geração, isso é um termo ali posterior, após ali a década de 50, 60, né, para frente, mas o funcionalismo ele também almeja uma integração entre a arte, a arquitetura e o design, né, e o artesanal. Vemos que como que uma pintura ela se relaciona, né, ela é bidimensional, a pintura, ela se relaciona com o tridimensional da cadeira, que também se potencializa como forma na arquitetura. Então a ideia desses arquitetos, no caso de Rietveld, era criar um tipo de estrutura racional, funcional, que fosse barata, sendo barata porque ela teria obras mais rápidas, de rápida execução, com peças pré-fabricadas, né, já com placas que vão se encaixando, pré-fabricadas. Isso, teoricamente, diminuiria o custo. Então, isso também está colocado aí dentro da teoria, dentro dos textos que esses artistas e arquitetos colocaram. Mas nem sempre foi assim, às vezes não foi possível. Então são, claro, protótipos, são elementos um pouco mais utópicos dentro das vanguardas artísticas da primeira metade do século XX. Da mesma forma, essa poltrona que vemos aqui, né, a cadeira vermelha e azul de 1923, será que ela é uma cadeira mais escultórica, mais artística? E será que ela é uma cadeira confortável? Não é? Então, até que ponto essa cadeira realmente funcionaria? Será que ela cumpriria aquela ideia da tríade vitruviana, não é? Que eu gosto muito de citar, um conceito clássico de 2000 anos? Será que essa poltrona ela é apenas um deleite estético? Ou será que ela realmente é confortável para ficar sentado? Então muitos vão dizer que sim, muitos vão dizer que não. Né? Eu particularmente a vejo como desconfortável. Eu já tive a oportunidade de experimentá-la. Mas é uma cadeira muito cultuada como uma escultura, né? Porque ela representa toda essa ideia desse período. Então por isso que o funcionalismo ele costuma ser atacado, né? E também exaltado. Atacado por quê? Porque ele não representa uma funcionalidade, uma praticidade que é inerente aos objetos utilitários. Né? Então, se uma poltrona, um sofá, uma cadeira, eles devem cumprir a sua função de serem sofás, cadeiras e poltronas, oferecer um conforto ali relativo para aquele princípio que ele foi criado. Uma poltrona para assistir televisão, para assistir filme, ela tem que ter um conforto maior do que uma poltrona de uma sala de espera, de um consultório, por exemplo, né, que não necessita de tanto conforto. Né? Mas no caso dessa poltrona, ela já não teria conforto nenhum. Né? Ela é muito mais um objeto estético e escultórico do que propriamente um mobiliário, um utilitário para o dia a dia. Então, isso é bem interessante, porque se discute a função das coisas a partir disso. É claro que uma obra de arte ela não tem a função prática, ela não tem a função utilitarista, e a obra de arte fica então isenta. Mas quando vemos que esses princípios podem ser aplicados e transportados para outros espaços, como por exemplo aqui Vila Nova Artigas e Carlos Cascaldi, né, na Casa Olga Baeta, de 57, nós vemos que dentro de uma arquitetura já num conceito funcionalista, caminhando ali também para o brutalismo, aí já em São Paulo, na Escola Paulista de Arquitetura, nós temos também
uma reflexão estética, uma homenagem a esses movimentos, como o neoplasticismo, que fica evidente aqui nessa casa, principalmente pelas cores, mas também pela escolha do mobiliário, pelas linhas retas, né? Então trazemos aqui uma visão, uma perspectiva de como que a arte e a arquitetura elas vão se comunicando, seja apenas como esses planos cromáticos que a casa aqui apresenta, né? Então tem aqui o azul, o vermelho e o amarelo, o preto e o branco, fazendo uma alusão explícita ao movimento neoplasticista, dentro aí, né, de uma conexão, de uma praticamente, certamente uma homenagem. Também sempre falo, a Bauhaus ela é aquela escola icônica, emblemática, que vai nos dar todo esse referencial importante para o funcionalismo. Entender a Bauhaus, entender o funcionalismo. Eles caminham ali juntos, né? Justamente com aquilo que eu disse no neoplasticismo. Então, não deixem de conferir as aulas que já tem sobre a Bauhaus, sobre esse período especial, né? Então, quer dizer, o próprio edifício, o mobiliário, as artes gráficas, como nós vemos aqui nessas imagens, todos eles conversam entre si numa vontade de se ter o mínimo de elementos possíveis, industriais, menos artesanais possíveis, para que sejam produzidos em massa, porém com um design avançado, né? Então teria uma redução dos custos, as massas de trabalhadores, as classes trabalhadoras poderiam adquirir por causa do custo baixo, porém estariam adquirindo objetos e uma arquitetura com um design refinado dentro das propostas desse período, desse grupo, né? E quando nós temos aqui já no Brasil Oscar Niemeyer, ainda jovem, Lúcio Costa, aquele Lúcio Costa que está caminhando para a arquitetura moderna, já está aderindo à arquitetura modernista, corbusiana. Lembrando que o Lúcio Costa ele se formou no meio do ecletismo, né? Ele também vai aderir ao estilo neocolonial, muito presente no Brasil ali na década de 1920. Mas Lúcio Costa dá uma guinada para o modernismo corbusiano, com a planta livre, com os 5 pontos da nova arquitetura de Le Corbusier, o Pilotis, né, que vemos aqui. E temos esses edifícios emblemáticos, como o próprio Palácio Capanema, que sempre recordo. E temos aqui a preocupação com a integração entre a arte e a arquitetura, né? Vemos ali os painéis de azulejo, de Portinari, as esculturas de Sesquiate, o paisagismo de Burle Marx. Então, esse ponto ele é muito importante, né? O jovem arquiteto ele precisa se preocupar com o paisagismo. Então, buscar os profissionais adequados que já têm trabalhos, portfólio, né, especialistas nessas áreas, que vão também ter todo um sentido de arte, né, artístico, de estética para fazer o desenho dos jardins, não apenas escolher o tipo de vegetação, o tipo de planta adequado, mas também naquilo que diz respeito à forma, né? Se nós observarmos ali o desenho dos azulejos de Portinari, nós vamos ver que esse desenho dos azulejos de Portinari se comunica com o desenho de Burle Marx, né? Nós vamos ver que as esculturas também se comunicam com o paisagismo, que se comunicam com a pintura e por aí vai, né? Por isso que é interessante ver, às vezes as pessoas veem tudo como uma coisa desconectada. Não, né? Tudo é um pensamento bem integrado. Aqui na própria Pampulha, né, quando nós temos aqui essa integração entre a arte, o paisagismo e a arquitetura, sem entrar aqui em juízo de valor, né, sobre a qualidade ou não, né, da arquitetura moderna, né, mas falando aqui já de um clássico da arquitetura modernista brasileira, aquele, digamos, o pontapé inicial de Oscar Niemeyer para o mundo é a Pampulha, né? Apesar dele ter se
dele ter participado do Palácio Capanema, mas é realmente a Pampulha que vai projetar o Oscar Niemeyer. Então vemos que existe sempre essa integração, o Portinari na pintura, o Paulo Werneck fazendo, né, os painéis abstratos, mosaicos, os jardins de Burle Marx, enfim, o Portinari também com pinturas internas ali dos Passos da Paixão. Então trazem aí sempre esses elementos. Vimos que Brasília tem a sua influência, conforme eu disse, aqui nos planos de Le Corbusier, né, nas cidades planejadas para automóveis, para máquinas, metrôs, trens. Então o pedestre ficaria ali atomizado, né, o cidadão ficaria ali atomizado em uma paisagem até monótona, com prédios ali muito parecidos, replicados, espelhados, com torres espaçadas, entre uma torre e outra, jardins. Né? Então tem vários projetos, Ville Radieuse, né? Cidade Radiante, que então se tornaram inclusive pesadelos para o urbanismo pós-moderno. Né? Seriam cidades extremamente setorizadas, né? Conforme planejava Le Corbusier. Haveriam faixas destinadas aos seguintes usos, né? Cidades satélites, educação, zona comercial, zona de transporte, zona de hotéis, áreas verdes, né? Zonas residenciais, ou seja, para você se deslocar, comprar tudo de carro, né? Ou usando aquele transporte público ali de alta velocidade, mas, claro, uma cidade principalmente pensada para o carro, onde tudo é setorizado. Né? Vai contra aí os princípios de retomada da cidade tradicional da fachada ativa. Né? Você estudar perto da sua casa, evitar o uso de carro, andar mais a pé. Né? Então, quer dizer, vemos que Brasília já é uma cidade que, na própria época que ela foi construída, foi concebida, nós já temos ali uma defasagem conceitual. Assim mesmo quando ela é concluída, né, com muitas críticas externas. Né? Então tem na Praça ali dos Três Poderes, não sei se muitos conhecem, mas tem esse museu, né, o museu que abriga a maquete, né, um museu ali do plano piloto da fundação da cidade, que então é possível descer, né, ali pelo subsolo e conhecer essas obras, né, que são históricas, porque elas participam da própria criação da cidade. São grandes maquetes, né, que vão então mostrar todo o plano de Brasília. Aqui temos algumas imagens, né? Então essas imagens são interessantes porque elas nos mostram aqui na parte inferior as superquadras. Então há uma cidade que vai se dividir ali, nesse caso aqui, a asa norte, a asa sul. Então cada unidade daquela ali, cada bloco de edifícios é uma superquadra. Dentro da superquadra nós temos unidades de habitação, né? Conforme o próprio Le Corbusier coloca. Então isso vai então criando pequenos grupos, né, como se diz, né, pequenos núcleos de organização. Né, cada edifício, cada unidade de habitação, que eu vou mostrar mais adiante, ela vai estar ali cercada com algum conjunto de pequenas lojas, uma escola, um cinema, uma igreja, que em teoria funcionaria, mas na prática isso vai acabar elitizando a cidade nesses pontos, né? A parte mais cara de Brasília justamente a asa norte, a asa sul, enquanto que os funcionários públicos, né, com poder aquisitivo menor, que também deveriam morar nessas áreas, acabaram sendo, né, vendendo esses imóveis ou se transferindo para cidades satélites fora ali do plano piloto. Então é bem interessante nós percebermos aqui nessa fotografia, né, da SQS 308, que é a Superquadra Sul 308,
uma das primeiras de Brasília, que conserva ainda os desenhos de Burle Marx. É tombado, é patrimônio histórico, né? Não se pode alterar esse paisagismo. E nós temos aqui essa unidade de habitação, né? Essa unidade que, compondo com mais outras, né, que eu vou mostrar aqui daqui a pouco, vai formar uma superquadra. Então, qual que é a ideia dessa unidade de habitação? Uma ideia que vem desse modernismo europeu. Né? Também um outro ponto interessante de se falar aqui é que no modernismo, no período modernista brasileiro, foi colocado, especialmente por esse grupo de Lúcio Costa, que a verdadeira, que a autêntica arquitetura brasileira era a arquitetura modernista, né? Por uma, né, como se fosse uma evolução natural. O próprio Lúcio Costa nos coloca desenhos a respeito disso, né, nas revistas lá do antigo S-ISFAM, né, que vai se tornar o IFAM, como se a arquitetura, como a arquitetura modernista vai se tornar a autêntica arquitetura brasileira. E é claro que isso não é bem visto, né, nos dias de hoje, porque o próprio modernismo ele é uma arquitetura europeia, assim como a grande arquitetura, grande parte dos estilos das épocas arquitetônicas no Brasil vieram da Europa, né, já que os povos originários do Brasil, né, os nativos, os indígenas, eles não têm uma arquitetura perene, né, no sentido de pedras, de construções em concreto, né, em tijolos e por aí vai. Né. As tribos indígenas construíam com madeira, né, e estruturas perecíveis. Então é claro que praticamente tudo que nós temos de arquitetura no Brasil, na América Latina, nas Américas como um todo, né, com algumas exceções às grandes civilizações Inca, Azteca, Maia, né, e alguns povos também na América do Norte, são oriundas das civilizações, das culturas europeias, com também influências de outras regiões do mundo, da Índia, da África, né? Nós também podemos encontrar esses elementos presentes, né? Mas em maior parte desenvolvidos na Europa. Então o modernismo também ele é um conceito europeu, né? Se desenvolve na Europa, se desenvolve nos Estados Unidos e é aplicado no mundo inteiro, né, praticamente. Então nós vamos ver modernismo na Índia, no Japão, na China e por aí vai. Né? Então seria também uma tentativa de se criar uma brasilidade através do modernismo. E isso é interessante da gente entender aqui, porque trata-se de uma tentativa, né? Mas o modernismo ainda também não define a tal da brasilidade. Então, o que é ser brasileiro? O que é arquitetura brasileira? Será que o Brasil tem uma arquitetura tradicional? Né? O que define o Brasil enquanto arquitetura? Na verdade, é uma pluralidade. Né? Se nós observarmos Portugal, claro que Portugal tem a sua arquitetura tradicional, a França, a Alemanha, a Inglaterra, países da África, né, diferentes regiões, cada região vai ter a sua forma vernacular de arquitetura. Todo mundo sabe, né, do que é né, a forma de uma arquitetura da China tradicional, uma pagoda, né, o pagode, né, aquela forma de templo. A Índia, né, a arquitetura islâmica, muçulmana, são formas tradicionais. Então, essa pergunta, o que é a arquitetura tradicional brasileira, o que é a arte brasileira, o que é o design brasileiro, é uma pergunta que se fez muito nesse período. Né? E tentaram vender essa ideia de que o modernismo era a autêntica arte brasileira. Mas, na verdade, é mais uma concepção também estrangeira que nós, claro, vamos adotando. Né? Então, hoje se discute muito, né? Porque, na realidade, nós temos vários tipos de arquiteturas tradicionais. Né? O sul do Brasil, as influências de várias regiões da Europa, o clima, então tem a questão da arquitetura vernacular, o artesanato local, as cores locais, tudo isso influencia. Né? Então a ideia aqui
da superquadra, dentro desse conceito corbusiano, seria de um edifício, né? Também outra coisa importante, pensar num conceito mais socialista, mais comunista, como até muitos dizem, né? De uma cidade em que não temos mais aí a ideia da propriedade privada. Né? Em que sentido isso? Uma cidade tradicional, nós temos o lote. Né? O lote define ali a sua propriedade. Você compra o lote, ou compra um apartamento, o apartamento, né, tem um condomínio, e aquela área é cercada, tem um muro, né, tem um portão, e dali para dentro aquilo é seu. É do condomínio ou é da sua casa. Aqui em Brasília não, né? A superquadra ela é aberta, toda a área térrea, né? Aqui das praças, das ruas, tudo é público, incluindo a parte de baixo do edifício, o pilotis, né? Aquela parte coberta ali que vemos ali embaixo, né? Então o pilotis é justamente essa parte que suspende o edifício, né? Como vimos lá nos 5 pontos da nova arquitetura. Então isso é uma área pública, ali não é cercado. Qualquer pessoa pode chegar, caminhar, passar por debaixo do edifício, sair do outro lado e continuar andando, passando por debaixo de todos esses edifícios, né, porque eles não são cercados. O que é privado são os apartamentos. Né? Então qualquer pessoa não pode entrar ali na portaria e subir. Aí sim, aí isso não pode, tem um porteiro, né, tem ali a segurança. Mas é possível andar por toda essa parte inferior tranquilamente. Né? Inclusive é proibido cercar pela questão do patrimônio histórico, tudo isso é protegido, né? Não se pode cercar, não se pode cobrir as vagas de garagem né, que estão a céu aberto. É uma época que as pessoas ainda não tinham muitos carros. Então, muitos desses prédios não tiveram projetos para garagens cobertas. Depois isso foi sendo readequado e foi sendo construído, tá? Então em alguns lugares não se pode cobrir. Então essa parte de baixo do pilotis também não é um salão de festas. Ela não é privada do edifício. Ela é uma área pública. Né? Então esse é um conceito bem interessante que vai se alinhar com a ideia dessa cidade socialista, né, que as pessoas não teriam propriedade privada, a propriedade seria do governo, do Estado, e aquilo seria então destinado às pessoas conforme os interesses de cada época, de cada local, né, com seus cargos e por aí vai. Mas a realidade ela vai se impondo e a cultura, a tradição também vão entendendo de outra forma. Então o edifício que vai ser, claro, a grande inspiração, né, os edifícios que vão inspirar essas unidades de habitação são as unidades de habitação de Le Corbusier, lá de Marseille, por exemplo. Né, vários edifícios aqui no Brasil têm referências explícitas a essa ideia, né, de um edifício que vai ter uma autonomia com áreas de lavanderia, comércio, padaria, creche, né, áreas de recreação, tudo dentro do edifício, né, principalmente na parte superior, lá no terraço jardim. O pilotis ali presente, né, essa área aqui que vai anteceder, né, que vai fazer aí a, essa mistura, né, entre o público e depois o privado, né, então as pessoas são donas ali dos seus apartamentos, e nos andares ali medianos teriam galerias, lojas e por aí vai. É claro que um projeto utópico isso vai ser muito criticado, muitos desses prédios não deram muito certo, apesar de que hoje existem revitalizações, né, propostas de revitalização. São prédios que seriam baratos na sua construção, por causa do próprio sentido do brutalismo, de se manter uma coerência, né, um baixo valor entre a construção e as classes sociais. Então, os prédios modulados, pré-fabricados, isso em teoria vai diminuir o custo, mas muitas vezes não. Então, olha aqui, por exemplo, isso aqui é uma ideia, né, da unidade de habitação aplicada aqui em Belo Horizonte, o famoso edifício JK. Né?
Então nós temos o mesmo conceito aplicado aqui, muito parecido o desenho, né, as mesmas propostas. O edifício JK ele teve vários problemas, né, de aceitação, né, incluindo também controvérsias entre o próprio Oscar Niemeyer e o governo militar da época, mas o edifício também ele passou por um período, digamos assim, de favelização, né, virou quase que um cortiço vertical, mal frequentado, muito tráfico de drogas, prostituição. Isso então foi sendo contornado e nos dias de hoje não. O prédio resolveu uma boa parte já desses problemas e inclusive é um edifício até cult, né, digamos assim, pelos jovens arquitetos, designers, né, gostam muito desse edifício. Então ele foi sendo reformado, os apartamentos reformados, o valor dos imóveis subiu, né? Então quer dizer, hoje ele não é mais um edifício de má fama, né, como se diz aí. Então, mas ele é um exemplo de uma arquitetura histórica desse modernismo, né? Um modernismo que hoje em dia já, né, foi superado. Temos exemplos aqui como na Índia, né, em Chandigarh, né, o Le Corbusier então vai criar, né, vai receber uma encomenda para construir uma, uma cidade planejada. Seria a Brasília da Índia. Então Chandigarh, né, é a capital ali de um estado ali, de uma província da Índia, que tem muitas semelhanças com o que foi feito em Brasília por Oscar Niemeyer. É uma arquitetura brutalista, um concreto mais escultórico. Né? Nós vemos que o Le Corbusier já se afasta daquele, né, já está afastado daquela ortodoxia dos 5 pontos da nova arquitetura. Não é? Percebam? Que tem elementos mais escultóricos, esse uso do concreto com uma força, né, mais escultórica não seria permitido dentro daquela ideia dos 5 pontos, porque seriam excessos, né, justamente. Mas alguns pontos são mantidos, como Brises, como Piloty e por aí vai. Então é uma cidade também que é acusada por muitos aí de ser estéril, uma cidade que é hostil à caminhada, que espanta os pedestres, uma cidade para ser feita de carro. Né? Então a crítica também é muito semelhante a Brasília. Mas nem tudo, né? É só crítica. Brasília tem belíssimas obras, né, que são icônicas aí. Né? Olha aqui, por exemplo, o Palácio da Justiça, que são obras-primas do modernismo, né, com essas grandes arcadas que têm inspirações classicistas, né, numa perspectiva modernista. Nós temos essas fachadas, essas cortinas de vidro, nós temos a ideia da planta livre, nós temos uma reverência e às formas que também vem da abstração, da arte abstrata, da geometria. Nós vamos ver nos pintores, como Atos Bulcão, nós vamos ver no Volpe, né? São pintores celebrados desse período de exploração ali do concretismo, né? Do início ali da arte contemporânea no Brasil. Então, depois ali da Segunda Guerra Mundial, depois ali da geração de Portinari, vem uma geração daqueles chamados concretistas, neoconcretistas, que exploram muito bem ali a questão da abstração geométrica, né? Uma abstração geométrica que se alinha com as ideias do construtivismo russo, do concretismo internacional, né? Entre outros movimentos de arte abstrata, como o próprio neoplasticismo. Então, Oscar Niemeyer continua então pagando, né, seus tributos ao seu mestre Le Corbusier e avança para um sentido mais escultórico das suas obras. Né? A cidade é aquela cidade planejada para automóveis, setorizada, tudo tem longas distâncias, né? Você não sai a pé da sua casa para ir trabalhar no Congresso, tudo é de carro. Né? O próprio transporte público ainda carece de melhorias,
Mas o que vai caracterizar bem a obra do Oscar Niemeyer é o quê? É a sua adoção ao estilo internacional, esse estilo internacional que vem de Le Corbusier, de Mies van der Rohe, entre outros, né? Marcel Breuer, por exemplo, e essa potencialização pela forma escultórica, que o concreto armado então vai colocar, vai deixar isso de forma muito mais evidente. Lembrando do paisagismo e também da integração com obras de arte. Então nós vemos aqui o que? Nada mais do que a planta livre, a fachada livre, o pilotis, tudo isso sendo aplicado em escalas cada vez maiores. Né? Aqui é o edifício do Ministério da Cultura. Né? Nessa época eu tive uma pequena, né, uma breve participação como conselheiro na Secretaria de Cultura. Eu fui a Brasília, fiz essas fotos, né, inclusive para ilustrar as minhas aulas. Mas como são esses edifícios, né, bem corbusianos, com brises, né, principalmente na parte norte, né, nós temos aí o brise, né, a questão da luz, e nas partes internas, salões amplos, né, edifícios amplos de planta livre. Então, aqui são os prédios que compõem esses ministérios, mas vamos perceber os estacionamentos abertos. Né? E depois foram sendo construídos anexos. Tá? Cada edifício desse depois tem uma comunicação com um anexo, isso foi feito posteriormente. E aqui retornando, né, uma dessas unidades de habitação de superquadras. Podemos perceber o desenho do pilotis. Né? O edifício ele é suspenso, então a gente pode andar por debaixo de todos esses edifícios, porque Brasília tem justamente ela não tem no plano piloto essa propriedade tradicional do lote. Né? Então cada família ali, cada indivíduo é dono ali, proprietário do seu apartamento. Né? Então tem as regras locais de manutenção da área, né? Não sei explicar aqui no momento, não caberia também, mas é diferente, né, daquilo que o condomínio estabelece dentro do seu perímetro. Então é interessante visitar, né, andar, fazer uma caminhada, especialmente ali na 308 Sul, naquela região que tem a igrejinha, tem bons exemplos ali dessa dinâmica das superquadras. Para quem vem de cidades tradicionais do Brasil, qualquer capital do Brasil, vai estranhar. Né? Mas para quem já está acostumado com Brasília, muitos adoram, né? Muitos gostam desse estilo de vida. Né? Então é uma conversa interessante. Né? Não estou aqui para dizer se é melhor ou se é pior, mas para mostrar aqui como que a dinâmica de Brasília ela é diferente. E na relação entre arte e arquitetura, o que é importante nós vermos como que a formação desses artistas, desses pintores, desses arquitetos, elas foram fundamentais para a forma, né, para dar essa identidade. O Burle Marx, como pintor formado em belas artes, um dos grandes nomes da referência da pintura abstrata, da pintura geométrica, mas com esses elementos orgânicos, caminha para o paisagismo, então vai se tornar célebre por mudar a cara, né, criar um estilo de paisagismo bem brasileiro, porque ele começa a adotar plantas nativas que antes eram desvalorizadas, plantas que eram consideradas inferiores, mato, não é? Então ele começa a valorizar uma série de plantas, bromélias, por exemplo, né, que hoje para nós são plantas belíssimas, né, mas que um tempo atrás, no início do século XX, não eram plantas valorizadas. Cactos, por exemplo, né, enfim. Então, conjunto com esse traçado, com esse desenho, aliado à arquitetura modernista e hoje, né, com a arquitetura contemporânea, vai nos dar então uma identidade, que é um tipo de jardim interessante. Ele não é um jardim inglês, mas ele tem referências do jardim inglês, porque é um jardim que tem a sua forma geométrica
evitada no sentido de linhas retas, de simetria, como um jardim francês é. O jardim francês é aquele todo simétrico, todo dividido, com linhas retas, é tudo muito bem podado. Né? Por exemplo, o Palácio de Versalhes é um exemplo, né, desse grande jardim francês. E o jardim inglês é um jardim que parece uma natureza selvagem. Parece que não teve a mão do arquiteto, do paisagista, parece que é a natureza que está ali, tudo é orgânico. Né? Mas na verdade é um projeto de paisagismo, por exemplo, o Central Park de Nova York. E o Boller Marx ele puxa desse jardim inglês muita referência, mas sem fazer um jardim inglês, por causa do desenho, por causa da geometria, em que ele pode inserir em alguns momentos, mas ele deixa a forma orgânica bem latente, essas formas que remetem aí a amebas, né, alguma coisa nesse sentido. E o que vai caracterizar então é justamente esse apoio da arte abstrata geométrica na construção de um jardim e o uso de cores também, né, como que as plantas de diferentes tons vão se combinando. Mas em alguns espaços, como vemos aqui, né, na residência de Mundo Cavanelas, uma integração com o meio. Tá? Então aqui, ó, olha, aqui nós temos um painel. Tá? Então essas tapeçarias, não só tapeçarias, mas pinturas, desenhos. Hoje em dia é muito comum adquirir gravuras de Burle Marx, para quem quer ter uma obra de arte de Burle Marx. As gravuras são uma excelente opção, porque é possível comprar boas gravuras por R$ 2.000, R$ 3.000 de Burle Marx, né? Um pouco mais, um pouco menos. Mas, claro, na impossibilidade de se adquirir um original, uma pintura original, uma tapeçaria dessa que é caríssima, né? Vale mais do que um apartamento, né? Por exemplo, uma gravura é uma excelente opção. Então, o que nós vemos aqui nessas tapeçarias, através de uma arte abstrata, o que é interessante é vermos que a própria composição artística ela já remete a uma planta, né? A planta do jardim. Podemos entender essa composição abstrata, linhas, formas, cores, como uma espécie de projeto paisagístico. Né? Nós vemos aqui que é uma planta, né? Mas é um jardim irreal, um jardim imaginário, uma fantasia, mas que pode ser perfeitamente aplicada na prática como um, um projeto real de paisagismo integrado com a arquitetura ou dentro da cidade. Né? Então esse ponto que é interessante, como que a obra de arte ela dialoga diretamente com a arquitetura, com o urbanismo. São artistas conectados. O arquiteto conversa com o artista, ele observa a potência dessa obra como arquitetura, como urbanismo, como paisagismo, tudo integrado. Né? Porque a própria obra de arte carrega em si essa potência de ser algo que converse com as outras áreas. Por isso que eu mostrei no início aqui dessa aula o Mondrian, o Rietveld, como que a pintura de Mondrian passa para a cadeira do Rietveld e a cadeira vai para a arquitetura, vai para a casa. Porque a pintura ela tem um diálogo com o espaço, com o objeto e com o espaço, com a arquitetura. Da mesma forma que essa pintura, que essa tapeçaria, mesmo sendo bidimensional, ela é um plano, né, uma pintura, ela está ali no bidimensional, mas ela tem a potência de se transformar em algo tridimensional. Então isso é bem interessante. Aqui pode ser um ponto de partida para muitos arquitetos ou para muitos artistas que não se interessam pela arte, né? Porque às vezes vêm as duas coisas isoladas. Eles podem entender um quadro como um adorno de parede. Né? Muitas vezes pode ser. Mas aqui a obra de arte ela tem um potencial de diálogo muito maior. Ela é um conceito, ela é uma ideia. Ela é uma ideia que
não apenas cumpre uma função decorativa, mas ela é uma essência por si só. É a essência de uma época, de uma forma de integração entre essas linguagens. Né? Então, olha aqui, por exemplo, aqui já é uma planta, um projeto ali do Largo da Carioca, no Rio de Janeiro. É onde tem ali o convento de São Francisco, perto ali da Confeitaria Colombo, né? O centro histórico do Rio. Percebam como que o planejamento dos jardins, da calçada, das fontes, é um desenho modernista, baseado nas formas que Burle Marx já vinha fazendo, pintando, né, fazendo seus estudos. Né? Então aí você vai ver os materiais, vai usar madeira, vai usar, né, o jardim, a jardinagem, vai usar pedrinha portuguesa, né, a calçada portuguesa. Né? Então vai ser concreto, vai ser cimento. Então isso tudo já pode ser definido ali, colocado nesse desenho à mão. Né? Por isso que desenhar à mão ainda é muito importante. Ah, o computador faz isso? Faz. Mas desenhar à mão é o quê? É o exercício do esboço, do croquis, da rapidez, de mudar as coisas, de fazer diversos elementos. E o computador fica ali para o ajuste de cotas, né? Para a parte técnica. Vamos observar aqui também, ó, Burle Marx. Olha o calçadão de Copacabana. Né? Como que essa faixa central tem os desenhos, né? Principalmente aqui na faixa central, né? Mas outras partes aqui também, tem o desenho, o traçado do Burle Marx. Como que isso é interessante. Não é? E aqui na foto do satélite, né, que já da direita, o Aterro do Flamengo, onde tem ali o Museu de Arte Moderna, né, da Escola Carioca de Arquitetura, Reidi, um importante museu para ver a obra de arte moderna, tem um acervo belíssimo. E o desenho do Aterro do Flamengo também vem de Burle Marx. Então, as formas mais orgânicas, ora com linhas retas, ora com curvas, também acompanha as ideias de Burle Marx. Então, comecem a observar a potência, né, daquilo que começa na pintura pode se tornar grandes projetos paisagísticos. Né? Então, como que isso vai mudando. Então eu falo, né, para meus colegas, para os meus alunos da arquitetura, do design, quando estiverem fazendo um projeto que envolva jardins, que envolva requalificações de espaço, pensem nisso, pensem nesse design. Né? Mas não é um design pelo design à toa, não. Você vê que tem um processo de construção, um processo intelectual de uma vida inteira de uma pesquisa, que pode começar com um determinado estilo, de uma época, de um pensamento, mas nunca fique só no estilo, né? Vai para um pensamento conceitual. Né? Por que, que eu estou usando a linha orgânica? Por que, que eu estou usando a linha reta? Todas elas são possíveis e permitidas, mas tem hora, né, para as coisas acontecerem, a época para elas acontecerem, a tecnologia do momento, o que, que é permitido ou não se fazer pela tecnologia, o tipo de iluminação, né, gente? O tipo de jardim, né? É toda planta que vai florescer naquela região? Não. Né? Então, é preciso estudar cada região, ter as particularidades da região, a tradição local é muito importante, né? Do que ficar importando modelos do estrangeiro e tentar colocar. Né? Então, observar o entorno, observar as tradições locais, né, a vizinhança, a biologia, né, os animais, tudo isso tem que ser observado. Né? Por isso que o estilo internacional como arquitetura ele entrou em decadência, né, porque ele é um padrão internacional que acaba sufocando as peculiaridades climáticas, regionais, culturais das regiões, transformando tudo numa tábula rasa. Né? Então, fica aqui essa leitura. Olha mais essa foto, né, que eu também acho muito, muito interessante. Lembra também muito, apesar de não ser,
mas lembra muito também os padrões de arte indígena que nós vemos dos artesanatos, nas cerâmicas. Né? Isso é bem interessante. Podem ser referências, tudo isso pode se tornar referência. E chegando aqui em Brasília, né, nós temos o famoso Atos Bulcão, um grande nome aqui do design brasileiro, da arquitetura brasileira, mas especialmente das artes brasileiras, né, no qual ele se destaca. E o Atos Bulcão é aquele nome que irá, de certa forma, suceder Portinari, né, porque o Oscar Niemeyer, após a Pampulha, ele vai sempre trabalhar com o Portinari, mas o Portinari vai falecer. Ele era mais velho, então o Portinari falece e na época de Brasília, essa parceria entre o jovem Atos Bulcão e Oscar Niemeyer vai florescer. Então os edifícios de Brasília são recheados dessa parceria, estão recheados dessa parceria. Uma parceria que também vai encontrar pintores, escultores de uma nova geração desse modernismo tardio, fazendo a ponte com a arte contemporânea no Brasil. O Atos Bulcão, ele se junta com Oscar Niemeyer e vai promover uma dessas fusões mais interessantes e mais ricas que nós veremos na arte, na arquitetura e no design brasileiro. Nós vamos entender isso agora nas próximas imagens. Vamos ver com calma alguns desses edifícios que eu visitei, né? Mas sempre que visitarem Brasília, seja pela primeira vez ou em outras visitas, comecem a mapear, visitar, andar a pé, porque são detalhes que estão ali espalhados pela cidade. Então são realmente obras para serem exploradas, exploradas com calma e serem fotografadas. Né? Então todo arquiteto, todo artista, todo designer precisa prestar um pouco mais de atenção nesses registros. Então, vamos lá. Bom, e a igrejinha, a famosa igrejinha lá na 308S, né? Havia mostrado anteriormente aquela unidade de habitação. Nós temos um dos exemplos mais famosos, emblemáticos da arquitetura modernista do início de Brasília, que é a chamada igrejinha, né? A igrejinha lá de Nossa Senhora, né? De Fátima. Ela seria como se fosse um equivalente da igrejinha da Pampulha para Belo Horizonte, né? Claro, mas com as formas, com seu destaque diferenciado, né? Claro, com as devidas proporções. Né? Mas é a igrejinha mais famosa, né? Porque ela tem um aspecto bem intimista, mas que mostra bem, né, essa forma, né, modernista aplicada aqui numa igreja ou numa capela. Tem também lá dentro as pinturas de Francisco Galeno, que fazem referências a brincadeiras infantis, a brinquedos infantis da cultura popular, pipas, carretéis, instrumentos, né, que nós podemos ver ali tanto nas pinturas, mas também existem mosaicos também, né? Então havia também afrescos de Volpe, né? O Volpe, famoso pintor de São Paulo, né? Já das vanguardas ali mais contemporâneas de São Paulo. Então essa caminhada que eu comentei com vocês nas superquadras, ali, especialmente nas redondezas da 307, 308, vocês vão encontrar esses edifícios mais antigos da época da construção de Brasília. Então essas superquadras são ali as mais antigas e então por isso que elas têm essa importância histórica para quem visita. À medida que você vai andando para superquadras, principalmente para o norte, já são edifícios mais novos, mais contemporâneos, que vão seguir
a mesma padronização, né, as mesmas leis ali já estabelecidas ali pelo plano piloto, mas edifícios mais modernos, né? Então, esses edifícios são aqueles mais importantes no que diz respeito à fundação de Brasília. Então, o Atos Bulcão vai desenvolver diversos painéis, esses painéis que tem tanto ali os azulejos, painéis que vão trabalhar com um tipo de ilusão de ótica, como vemos esse aqui da esquerda no Congresso Nacional, que nos dá uma ideia de tridimensionalidade. Parece que existem avanços e recuos na parede, mas isso é uma ilusão criada pela forma, né, pela maneira, né, e pela disposição em que os elementos mais escuros são alinhados, né, alinhados e desalinhados, que nos passa então uma sensação de avanço, de recuo, de tridimensionalidade. E os azulejos de Atos Bulcão, como vemos aqui na direita, especialmente nessa composição azul e branca, nos dá uma ideia de módulos que vão criando ritmos, às vezes são ritmos que têm um sentido definido, ou seja, o artista, né, no caso Atos Bulcão, ele fez o desenho da forma e da sequência dessas imagens que vão se repetindo, mas ele também deixava aleatório, ou seja, ele não deixava nenhum desenho, nenhuma ordem, nenhuma sequência pré-estabelecida, e os pedreiros tinham liberdade para encaixar da forma que eles quisessem, né? Inclusive, havia até proibições do Atos Bulcão que falava assim, que os pedreiros tinham a liberdade de colocar esses azulejos de qualquer jeito, desde que eles não repetissem ou fizessem algum tipo de desenho, alguma sequência. Tinha que ser livre e aleatório. Então ele colocava algumas condições nesse sentido. Aqui na Praça da Liberdade, por exemplo, aqui em Belo Horizonte, no edifício Oscar Niemeyer, né, então havia um palacete aqui no local desse edifício. Esse palacete foi demolido e foi construído esse icônico edifício do Oscar Niemeyer, e ele apresenta também esses detalhes de azulejaria na sua fachada, né? Vemos que tem uns brises horizontais, e entre os brises nós temos os azulejos. Então, uma permanência dele aqui também em Belo Horizonte. O Atos Bulcão também vai se consolidar, né, como um artista que não só é um artista dos azulejos, mas também de muros escultóricos e outros tipos de intervenções dentro e ativações do espaço arquitetônico. Então aqui, por exemplo, o muro escultórico que nós vemos aqui, ele é construído a partir de um módulo. Nós vemos que é uma única forma, né? E essa única forma ela vai sendo colocada, desdobrada, encaixada, formando uma peça, uma ideia geral, né? Mas que todo esse conjunto ele é formado por apenas uma forma, né? Que uma hora está deitada, uma hora está em pé, uma hora de cabeça para baixo. Quer dizer, qual é o lado certo dessa forma? Não existe, né? Na realidade. Elas vão se encaixando e formam então uma divisória entre os espaços. É uma solução bem interessante, por quê? Porque nós temos um edifício com planta livre. Então essa planta livre ela vai sendo subdividida no caso aqui, com esse muro escultórico. Poderia ser um drywall, poderia ser painéis, poderia ser várias coisas, né? A própria vidro ou alvenaria de tijolos. Mas no caso não, a própria divisão, né, de uma área mais pública para uma outra área mais íntima, talvez, é feita por uma peça artística, por um muro escultórico. Então ela tem ali uma dupla função. Ao mesmo tempo ser estética, artística, e ser também funcional, né? O próprio mobiliário que nós vemos ali no fundo,
é um mobiliário modernista, né? Muitas poltronas de Sérgio Rodrigues, de Le Corbusier, do próprio Oscar Niemeyer. Lá no Congresso, inclusive, tem exposições de mobiliários da época. O Supremo Tribunal Federal, que está aí em tanta evidência, né, nos dias de hoje, se repararmos ali no fundo, né, como que aquele revestimento de mármore também é uma composição de Atos Bulcão. Né? Vemos que aqueles baixos relevos que formam ali um quarto de círculo, né, que fazem um baixo relevo, inclusive onde se insere o crucifixo, né, uma parte maior, é também um design do Atos Pulcão. Então ele cria ali já uma modulação, um ritmo mais padronizado, né, agora com uma ordem. Então isso vai dando também mais vida, né, ativando mais o espaço através de obras e de relevos. O teto com placas metálicas, né, também uma foto minha de 2019, isso foi uma concepção de 1978. Forma então nessa abóbada do Senado, né, ali do Congresso Nacional, uma espécie de céu dourado, que dá um efeito bem interessante, né, porque essas plaquinhas elas não estão fixas, rígidas, né, elas estão fixadas, mas elas podem se movimentar ali com um ar-condicionado, alguma coisa assim, apesar de que ficam fixas, né, não tem muita circulação de ar ali, mas elas têm então essa propriedade, elas estão ali caídas e dão esse efeito bem interessante, né? Esse efeito dourado quando refletem a luz que então é projetada. No aeroporto de Brasília, né? Então nós temos também mais painéis. Aqui no caso são painéis que já têm ali uma ordem, tem desenhos, né, que vão sendo formados, uns vão tendo mais ou menos repetições, às vezes são também aleatórios, né, então varia aí a, o projeto. Né? Aqui, por exemplo, é um desses que o Atos Bulcão dizia, né, para os seus pedreiros para não formarem círculos fechados. Né? Porque imagina ali num terreno, né, ali na construção do canteiro de obras, se os pedreiros tivessem uma liberdade, eles fechariam todos os círculos. Né? Seria uma tendência natural ocorrer isso, né? Fechar todos os círculos, ou então fazerem ondinhas, alguma coisa assim. Então, Atsburgo não, deixa tudo solto aí. Claro que um ou outro pode ser fechado, né, como nós vimos aqui, mas para evitar então que tudo fosse circular, né, para justamente dar um ar ao mesmo tempo elegante, mas também reverente, né, quebrando aí essa sequência. Essa treliça também ela cumpre um papel de ser um muro escultórico, né, porém aberto, que remete aí àquelas tradições mais antigas do Muxarabi, de treliças, né? Mas no caso aqui é uma treliça modernista, com essas formas ali geométricas quadradas e retangulares com cores, com uma paleta de cores, que vai então criando um ritmo, completando o espaço, né, e fazendo a divisão do espaço. Então, ao mesmo tempo que ela divide o espaço, tem uma questão funcional, ela também é uma obra de arte. Ela acaba também trazendo a sua função estética. Então, o Palácio do Itamaraty. O Palácio do Itamaraty, eu não tenho fotos dele porque eu nunca pude visitá-lo, mas o Palácio do Itamaraty é certamente um dos palácios modernistas ali de Brasília mais belos, que na minha concepção é talvez o palácio mais belo, tá? Seria aí o Palácio do Itamaraty, que inclusive conserva grandes obras de arte. E saindo aí um pouco aí do Niemeyer, né, vamos para o Lelé, né, o famoso Lelé, um arquiteto. Quando o Atos Bulcão faz essa parceria com o Lelé e fica também, né, muito famoso e reconhecido na rede Sara Kubitschek, que é uma rede de hospitais, né, para tratamento de crianças,
E então ele aplica esses mesmos conceitos de treliças, muros escultóricos, né, até mesmo com obras de arte figurativas, como vemos ali, né, pássaros, peixes, né, voando ali, alguma coisa nesse sentido, com cores primárias, cores que ativam ali essas faixas de idade, né, porque imagina crianças em tratamento, em recuperação, fazendo fisioterapia, tratamentos, então proporcionando aí um ambiente mais alegre, né? Então, quer dizer, a arte, a arquitetura e o design proporcionando aí uma ativação do espaço, né, de acordo aí com a função, com a missão do edifício. E outros artistas interessantes, né, que vêm acompanhados desse contexto modernista, aqui são fotos que eu realizei lá no CCBB do Distrito Federal, né, o Centro Cultural Banco do Brasil, mostrando uma parte do acervo. E dentro desse acervo nós temos estudos e serigrafias de painéis, né? Algo que iria para a azulejaria, que iria para a serigrafia, e que elas funcionam tanto como obras de arte autônoma, né? Uma serigrafia com uma cópia, com uma tiragem, em que cada tiragem é um original, ao mesmo tempo que ela tem o potencial de se tornarem grandes painéis de azulejo em edifícios, em residências, né? Então, também é possível comprar em leilões, em galerias de arte, essas serigrafias, né? Basta frequentar as galerias, né? Os catálogos de exposição, hoje é online, também é possível adquirir essas obras, acompanhar leilões e, por preços menores, ter um original assinado, né? Uma tiragem de uma serigrafia de Arthur Bulcão. E na fotografia, né, que é abaixo a famosa de Janira, né, uma dessas grandes artistas aí do modernismo tardio, e ali também serigrafias de Atos Bulcão, né, tanto que parte dessas serigrafias são visíveis, né, em edifícios, né, até lá na Igrejinha, entre outros edifícios públicos e privados. Inclusive, essas serigrafias, deixa eu ver se eu encontro aqui, ó, por exemplo, quando eu leciono uma parte de disciplinas de desenho, de composição, de expressão visual. Quando eu tenho mais tempo, eu costumo aplicar exercícios baseados em Atos Bulcão, para que justamente se ative essa ideia de fazer muros escultóricos, de painéis a partir de formas geométricas, formas abstratas, modulações. Então, isso é um assunto para depois. Isso faz parte aí do meu processo como professor também de arte, porque isso traz, isso que é interessante, a obra desses artistas nos traz caminhos para ensinarmos, para investigarmos composição, cor, ritmo, volume, textura, ativação de espaços com obras de arte, né? Então, quer dizer, a partir dessas obras é possível desenvolver diversos exercícios, né? Aqui em Minas Gerais tem uma cidade muito famosa, conhecida, que é a Cataguases, que é uma cidade que tem um patrimônio modernista muito forte, né? Então tem Jardim de Burle Marx, painéis de Portinari, de Cavalcante, obras de Paulo Werneck, né? Além de arquitetos modernistas consagrados. Então é interessante ver como que a integração entre arte e arquitetura também se faz por painéis no período modernista, por influência de até mesmo do muralismo mexicano, que eu cito nas aulas lá do realismo socialista, ou até mesmo do muralismo mexicano, né, propriamente. O muralismo ele tem essa característica de trazer grandes obras, grandes painéis, grandes pinturas para edifícios públicos, escolas, tribunais e por aí vai, né? E aqui no caso nós vemos até o esquartejamento de Tiradentes aqui, né? Então contando a história mineira, essas passagens. Então isso foi muito comum na década de 40, década de 50 e até a década de 60,
artistas receberem encomendas para edifícios públicos, fazerem grandes painéis. Nos dias atuais isso praticamente não existe mais. Lá em Brasília, né, na Catedral, é uma catedral que também é muito controversa, né, porque tem a questão, né, de pessoas que não entendem da liturgia, né, não vivem, né, a própria religião, então como arquiteto também vão ter algumas deficiências como função do edifício. Né? Não estou dizendo aqui da beleza do edifício em si, como arquitetura modernista, mas do edifício funcionar como uma igreja. Né? É uma igreja que você tem que descer para depois subir, e isso vai contra, né, as tradições e por aí vai. Geralmente as igrejas você tem que subir, né? Você sempre se eleva. Mas enfim, são outros detalhes também. Mas a Catedral Metropolitana, ela apresenta ali vitrais de Marianne Peretti, né? Então essa artista também vai ter uma produção, né, um pouco mais assim menos conhecida, né, do que Atos Bulcão ou Portinari, mas ela também vai ter uma importância significativa nesse período de trabalho junto com Oscar Niemeyer. Então esses vitrais eles vão compondo essas formas orgânicas que vão se espalhando pelos vitrais, além das próprias esculturas de Sesquiate que estão ali e tal. Em São Paulo, vamos lá, o Volpe, né, aquele Volpe que eu comentei tanto aí anteriormente, quem conhece Volpe, né? Muitas pessoas. O Volpe ele hoje é um sucesso nas galerias, na serigrafia. Também tem obras aí acessíveis, obras de serigrafia. E importante, né? Artista do grupo Santa Helena. Influenciou muito também a arquitetura modernista, né, os arquitetos conversando muito com esses artistas, e por aí vai, né? Inclusive Vila Nova Artigas, né? Nós temos ali relações entre fachadas que podem ter uma comunicação com o movimento concretista, né? Aqui é um típico prédio modernista, né? Corbusiano até, com pilotis, planta livre, fachada livre, né? O famoso edifício Louveira, né? Se não me engano é Pacaembu, né? Se eu não me engano aqui. Então a relação entre arte e arquitetura ela é muito presente, né? Como tratamento plástico de fachadas. Isso é bem interessante, né? Hoje em dia isso muito se perdeu. Lembra que não é uma decoração apenas. Isso é uma relação de forma, de cor, de movimento, de ritmo, né? As janelas podem abrir, criar ritmos diversos. Então há uma série de possibilidades. Aqui em BH, né, em Belo Horizonte, o Rainha da Sucata, né, uma obra pós-moderna, também muito controversa, mas que é explícita essa relação entre arte e arquitetura. Por quê? É uma referência à pop art, né, essa laranja partida com aí né, esse pontilhado que remete às impressões, às técnicas de impressão gráficas, que muito utilizada por Roy Lichtenstein nas suas pinturas, né? As películas, né? Aquelas camadas de impressão. A referência também a Aldo Rossi, um importante arquiteto pós-moderno da Itália. Uma arquitetura irreverente, as cores, né? A própria escolha das cores. Os materiais falam muito de Minas Gerais também, né? O aço cortem. Enfim, é um edifício que trabalha ali nessa tensão entre reverência, linguagens entre arte e arquitetura, pop art. É bem interessante vermos, né, que isso é uma opção. Isso está ali no DNA de alguns arquitetos que sabem conjugar bem a relação arte e arquitetura. Vamos lembrar, né, que são edifícios que sempre instigam paixões, ódios, né? Muitos gostam, muitos não gostam, mas há um consenso, né, dentro da arquitetura, dentro da academia, né, das universidades, dos arquitetos, como uma grande obra-prima, não só do pós-modernismo brasileiro, mas do pós-modernismo internacional também. Um edifício muito citado e atualmente patrimônio arquitetônico de Belo Horizonte, de Minas Gerais.